Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Isabela. Vamos tentar aqui ver se dá certo isso hoje. Esse aqui não é o Zoom, me parece que a gente não tem mais acesso àquele Zoom institucional. Tentei fazer aqui com um gratuito. Eu acho que é gratuito. Não sei se é um institucional. Eu estou achando diferente daquilo que a gente tinha antes. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está gravando. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Boa noite a todos. Turma, vou colocar aqui mais gente. Só um segundinho. Pronto. Turma, olha só. Eu queria conversar com vocês para a gente combinar aqui esse nosso finalzinho de período. Veja só. Semana que vem seria a nossa MP2. Porém, eu não vou estar em Teresina, eu vou estar viajando, né? E aí, na outra terça-feira, será dia 15, mas dia 15 é feriado. Então, provavelmente, a nossa prova em IP2 vai ser na quarta-feira, certo? Então, a gente tem essa conversa hoje. Eu queria só ser bem objetivo, né? Porque são leis tão importantes. A gente começou a ver essa parte dos crimes de trânsito. E aí tem a lei de drogas. A gente preparou esse material, que é para a gente trabalhar durante esse período. Gostaria muito que você desse uma lida nisso. E hoje eu vou tentar ser o máximo objetivo, porque são duas leis que estarão na nossa NP2, certo? A primeira lei que a gente trabalhou, pessoal, nessas últimas semanas, foi os crimes no Código de Trânsito Brasileiro. E quando a gente trabalhou esses crimes no Código de Trânsito Brasileiro, eu deixei muito explícito a questão de que o Código de Trânsito ele não foi pensado para o direito penal. O Código de Trânsito ele regulamenta coisas maiores, mobilidade urbana, transporte escolar, transporte de carga. A preocupação dele é com a regulamentação de uma atividade do dia a dia das pessoas, né? E aí ele coloca regras administrativas, regras civis, regras de trânsito, e ele cria a parte dos crimes. E aí, quando a gente foi trabalhar a parte dos crimes, eu fiz uma regressão para aquela historinha de dolo e de culpa. Por quê? Porque a maioria das questões que envolvem o Código de Trânsito, eles giram em torno dessa questão de homicídio, foi homicídio culposo na direção de veículo automotor, não foi homicídio culposo na direção de veículo automotor. E acredito que naquela nossa aula presencial ficou muito claro que sempre quando tem algum fato no mundo fenomênico envolvendo o trânsito, eu preciso circunstanciar, eu preciso de dados, eu preciso de laudos, eu preciso de testemunhas para que eu possa verificar se diante daquelas circunstâncias eu tenho uma situação
que envolve um crime culposo ou um crime doloso. Porque se envolver um crime culposo, aí sim, se for um crime culposo, lesão corporal culposa, ou o homicídio culposo na direção de veículo automotor, eu usarei o Código de Trânsito, com todas aquelas nuances, com todas aquelas circunstâncias. Eu vou ter causas de aumento de pena, eu vou ter uma situação até que qualifica o crime culposo na direção de veículo automotor, que é o fato de estar embriagado. Então, a gente percebe que a pena, ela aumenta, né? Deixa eu espelhar aqui crimes de trânsito, que foi exatamente o material que vocês possuem aí em mãos. Lembrando aqui, ó, aquela parte inicial, onde a gente trabalhou na sala, lá no formato presencial. E aqui, os crimes em espécie, que é, digamos assim, a segunda parte lá do Código de Trânsito. Nessa segunda parte do Código de Trânsito, eu tenho aqui a caracterização dos crimes culposos, o homicídio culposo e a lesão corporal culposa, chamando a atenção para essas causas de aumento de pena e para esse parágrafo terceiro, que é basicamente uma forma, Mauro, Evaldo, Janiel, Raquel, ela é uma forma qualificada, porque ela tira a pena base. Ela tira a pena base de 2 a 4 anos, né? Você vê aqui, deixa eu botar aqui, você vê aqui, ó, que eu tenho uma pena base de 2 a 4 anos e passa para 5 a 8 anos. Tranquilo isso. Daí para frente, eu mostrei para vocês que ser culposo ou ser doloso não são das vozes da minha cabeça, como se dizem hoje em dia. Eu tenho os requisitos. Eu tenho que circunstanciar os fatos para saber se eu estou diante de um crime culposo ou estou diante de um crime doloso. E aí entra em cena aqueles elementos do crime culposo que a gente trabalhou lá exaustivamente, né? Aí a questão da negligência, imperícia, imprudência. Coloquei esses exemplos aqui em sala de aula, tranquilo? Falamos sobre o conceito, isso é importante, o conceito de veículo automotor. Então, não é qualquer coisa, qualquer transporte que seja movido a motor que vai caracterizar a aplicação do Código de Trânsito. Então, uma questão que é muito comum de acontecer é se houver um homicídio culposo na direção de uma embarcação, alguém dirigindo uma moto aquática, um jet ski, né? Eu não vou utilizar o Código de Trânsito, porque o Código de Trânsito, ele definiu, Janiel, para mim e para você, qual a sua cobertura. Ele vai dizer, olha, é somente transportes em vias públicas, né? É esse conceito e essa definição que está colocado aqui no material, que a gente também falou lá na aula presencial. Sobre a lesão corporal culposa, o raciocínio é basicamente idêntico, né? Eu estou só aqui dando uma recapitulada. Eu vou ter que fazer uma análise para saber se aquela lesão foi não intencional, de acordo com todos aqueles elementos que caracterizam o crime culposo. E uma vez caracterizada a lesão corporal não intencional, aquela em que o sujeito não anuiu, ele não aceitou o resultado, apesar do desvalor da conduta, apesar da conduta imprudente, apesar da conduta imperita, apesar da conduta negligente dele, mas ele não anuiu o resultado, então vou estar diante de uma situação culposa, com aqueles aumentos em decorrência de álcool,
se foi em cima de faixa, né? Uma coisa, pessoal, que eu acho interessante quando a gente estuda isso aqui, e aí eu coloquei para os alunos, preste atenção nesse bizu aqui, olha que curioso, Evaldo. No afã de se punir a pessoa que lesiona alguém culposamente no trânsito, a gente assiste todo dia na televisão, o sujeito atropelou alguém, isso e aquilo outro. Olha o que aconteceu. Eu até brinco. Se você atropelou sem querer alguém, preste atenção nisso, ó. Se você atropelou... Você falou na aula. Né? Isso, se você atropelou sem querer alguém. E aí chegou lá, procedimento de... Não, foi intencional. Por quê? Porque a pena é menor, né? do Código Penal ela é menor, né? E é claro que isso não passou despercebido. Os caras, poxa, mas isso aqui é válido? Será que é possível, dentro do direito penal, acontecer uma situação dessa? Porque, via de regra, é uma situação que foge. Não é eu já responderia de cara, não, isso aqui não é normal, isso não é natural, um negócio desse aqui, né? Mas, olha a construção que se fez. A construção que se fez a situação que envolve trânsito, eu tenho que focar na conduta. A conduta de ser, o desvalor na conduta de ser imprudente, imperito ou negligente no trânsito, né? O código está apontando o dedo para mim dizendo assim, ó, vai pegar um carro, vai pegar uma moto, vai pegar um caminhão, vai pegar um ônibus, você vai dirigir isso aí, tenha toda a atenção da face da terra. Porque um descuido seu, você pode dar causa a um resultado, e, dando causa a esse resultado, você pode ter uma pena, inclusive, maior do que numa situação em que você tivesse a intenção. A justificativa ela se dá no desvalor da conduta, mesmo que ele não tenha intenção. Traduzindo para uma linguagem mais, sei lá, popular, é como se o legislador dissesse, olha, dirija bem, seja atencioso, responda às regras, respeite as regras de trânsito, né? Porque se você não respeitar, se você assim não fizer, além das questões administrativas que podem decorrer, se você sendo responsabilizado criminalmente, você pode ter um problema maior. E eu não sei, eu vou até já aproveitar esse gancho aqui. Se você tiver com aquele material de crime de trânsito em mãos, lá atrás, na última página, lá atrás, para quem não está, eu vou lá atrás, me permita aqui, ó, que é uma alteração que houve em 2020. Eu não sei se alguém chegou a ler isso, se isso chamou a atenção de alguém. Ó, isso aqui é uma discussão bem interessante. Ele fala aqui, ó, artigo 312, letra B. Artigo 312, letra B. Eu estou com o meu materialzinho aqui também em mãos. Ele fala assim, ó, aos crimes previstos no parágrafo 3º, artigo 302, e no parágrafo 2º, 303, que são exatamente esses que a gente está estudando, não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Código Penal. Pessoal, olha só. Você vai ler isso aí com calma depois, mas deixa eu só te falar aqui uma coisa. Os crimes do Código de Trânsito, eles são crimes de menor e, no máximo, de médio potencial ofensivo, né? Crimes de menor potencial ofensivo e crimes de médio potencial ofensivo, a gente estudou isso, você sabe disso. É possível se fazer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Então, o que acontecia que revoltava muita gente? O sujeito, de repente, matava culposamente, de repente, lesionava culposamente, e aí estava lá a previsão da pena, ele era indiciado, denunciado, processado e condenado. E uma vez condenado, Raquel, Janiel, Evaldo, Mauro, todos,
o juiz, lá na sentença, ele verificava que o sujeito era primário, bons antecedentes, está lá no 44, né? Primário, bons antecedentes. E aí verificava a possibilidade de fazer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. São crimes... teve morte, teve lesão, mas são lesões e morte não intencional, né? Lá no 44, ele fala, se não for doloso. Então, se você prestar atenção, caberia... tanto é que teve essa lei alterando, poderia fazer o quê? O sujeito não ser preso ao final. O sujeito não ia cumprir a pena privativa de liberdade, o sujeito iria cumprir a pena restritiva de direito. Podia ser prestação pecuniária, poderia ser limitação de final de semana, enfim, alguma das penas restritivas de direito aí prevista. Então, esse dispositivo aqui, né, que foi acrescentado, que foi alterado aqui, você vê que é uma lei, eu até tive cuidado aqui, ó, vedou a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, entrou em vigor 180 dias após a sua publicação e passou a valer em 12/4/2021. Como é uma alteração relativamente recente, há uma preocupação, existe a possibilidade disso cair em alguma prova, em algum concurso e tal. Se for uma questão subjetiva, se for objetiva, está aí. Se for objetiva, a gente sabe que nós devemos, uma orientação exatamente colocar como uma lei, né, salvo algumas exceções, quando você tem algo que foi declarado inconstitucional, enfim, mas a regra é essa daí, principalmente leis que são mudadas recentemente, né? Mas olha só, eu fiz essa observação para o que a doutrina aponta como uma possível inconstitucionalidade dessa vedação. E aí eu explico isso rapidamente. Essas vedações, pessoal, em matéria penal, eu falei muito isso durante os anos, durante os períodos. Essas vedações genéricas, essas vedações abstratas, essas vedações que não verificam o caso concreto, em regra, elas caem no decorrer do tempo. É muito provável. Por quê? Porque você coloca todo mundo na bala comum. Às vezes o sujeito é um sujeito que, poxa, realmente é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que tem filhos para criar, não é uma pessoa dada ao mundo do crime, nunca teve nenhum ponto perdido em CNH, né, na sua carteira, cometendo alguma infração de natureza administrativa, e de repente você vê que, sem a intenção, ele terminou envolvido num acidente de trânsito e terminou ali lesionando, matando uma pessoa. Oi? Estava sem áudio. Tinha travado, professor. Mas voltou, agora tá legal. Voltou, pessoal, voltou? Voltou. Sim. Pronto, só fazer assim com o dedinho que eu vou entender que voltou. Então, assim, só retornando, bem rápido, bem objetivo. Vedações, abstratas de benefícios na lei penal, elas ferem a individualização da pena, a individualização até da execução da pena, que a gente sabe que esse princípio da individualização, ele é previsto tanto de forma abstrata, como a parte judicial, como na parte execucional. Então, vedar ao juiz, no caso concreto, verificar, poxa, essa pessoa aqui nunca se envolveu em nada, não tem nenhum ponto perdido em carteira, né? Eu vou aqui substituir essa pena, ele merece. Uma situação diferente daquele que é envolvido, né? O sujeito que já tem vários pontos, já teve carteira suspensa e tal. Então, assim, é importante que tenha um dispositivo desse, mas esse dispositivo ele deve ser analisado de acordo com o caso concreto. Repito, vedações abstratas em matéria penal, elas devem ser rechaçadas.
Turma, outro ponto que eu queria tratar com vocês era desse crime do 314, a omissão de socorro no trânsito. Eu falei com vocês, cheguei a falar sobre a omissão de socorro, Evaldo, lembra? Falou assim, só um toque mesmo, por áudio. Pronto, deixa eu retomar nele. Bem rapidamente, eu quero ser bem simples, porque eu ainda quero tratar de uma segunda lei aqui hoje, mas sendo bem pegando os pontos principais aqui. Olha só, eu tenho um crime de omissão de socorro, que é um crime homicídio próprio, que é uma regra, artigo 135 do Código Penal. Coloquei aí no material para você. Se a gente está saindo da faculdade ali, saiu da faculdade, e a gente vê alguém atropelando uma pessoa e não presta socorro, 135, crime de omissão de socorro, que é um crime que foi criado pensando no dever de solidariedade que nós devemos ter com o próximo. Então, se você podendo ajudar, você podendo, ou chamar alguém, chamar o SAMU, ligar para o SAMU, ou então você mesmo ali auxiliar a pessoa e você assim não faz, você pode responder. Só o fato de você se omitir, ele já consuma. A consumação se dá no exato momento em que você não faz, no exato momento que você deixa de prestar o socorro. Beleza. Aí tem um outro crime, que se você verificar lá no 302, no 303, se o sujeito matou sem intenção, ou lesionou sem intenção, e não prestou socorro, isso aumenta a pena, não é verdade? Não é verdade? Eu estou na direção do veículo automotor. Eu estou na direção do veículo automotor. Atropelei, matei ou lesionei e não prestei socorro. Se você tiver com o material aberto aí, você vai ver. Isso vai aumentar a pena. Ok? Aí veio o legislador e acrescentou esse 304. Às vezes, Isabela, esse 304 fica confuso da gente entender em que situação eu vou usar ele. Né? E olha que interessante. Olha o raciocínio do legislador de trânsito. O legislador de trânsito, ele entende que eu e você, a gente pode se envolver em um acidente de trânsito de forma não intencional, certo? Eu posso me envolver, mas eu dei causa àquilo ali, né? Eu não tive culpa, mas eu, enfim, atropelei e tal. Agora, eu também posso me envolver num acidente de trânsito sem culpa. Sem culpa. Se uma pessoa bate, eu estou parado, uma pessoa bateu em mim, eu estou parado, eu estou num sinal parado, a pessoa vem e bate em mim, eu não tenho culpa nenhuma. Isso não é 302, isso não é 303. Só para ter essa expertise, para você entender bem isso. Repito, pessoal, estou sendo bem objetivo aqui nas coisas hoje, né? Olha só, eu posso pegar meu carro e passar por cima de alguém querendo, dolo direto, isso não tem nada a ver com o código de trânsito, é o Código Penal. Eu posso ver meu desafeto e acelerar e dizer, olha, se eu atropelar, ótimo, beleza. E aí vou ter um dolo indireto, isso é Código Penal também. Ou eu posso estar em alta velocidade, mesmo sem querer matar, mas terminei passando por cima da pessoa. Isso não é homicídio doloso, isso não é lesão corporal dolosa, mas é culposa na direção de veículo automotor. Agora, eu posso me envolver em um acidente de trânsito sem culpa nenhuma, Isso é perfeitamente possível. E foi pensando nisso que o legislador criou o 304. Até já aconteceu comigo uma situação que eu estava saindo de um estacionamento, na linha normal, absolutamente tranquilo, parei o carro, e aí era uma via de mão dupla. Sabe como é que é essas vias de mão dupla? Vem carro de um lado, vem carro de um lado, vem carro de outro. Eu estava paradinho aqui para sair de um estacionamento numa faculdade. Era horário de trânsito, veio uma senhora, uma jovem, ela vinha numa bis sem capacete, na contramão, em alta velocidade. Eu estava parado, né, esperando o trânsito, os carros que estavam circulando pararem, porque os carros lá costumam parar para dar passagem. Quando ela viu o biquinho do meu carro, ela viu o bico do carro, ela, né,
se assustou, fez uma manobra na moto e caiu sozinha, entendeu? Então, assim, ela vinha, repito, na contramão, sem capacete, tal, não teve nada, só caiu, parei o carro, levantei, ajudei ela. Então, assim, ó, a omissão de socorro do 304 é exatamente numa situação em que eu me envolvo numa situação de trânsito, de acidente de trânsito, onde houve lesão corporal ou morte, e eu não presto socorro, certo? Se eu dei causa culposamente, é diferente. Você entende que é diferente? Eu estar em alta velocidade, eu estar em contramão, eu agir de forma imprudente, eu agir de forma negligente, né? Aí sim, não é 304, é o 302, 303, com o aumento de pena em decorrência da minha omissão. Pessoal, isso cai demais, é muito cobrado, assim, às vezes a gente lendo, passa batido essa diferença. Tudo isso está escrito aí, depois você dá uma olhada com muita calma, depois quando o professor explica, às vezes fica melhor, tá aqui a explicação. Quando estou fugindo do veículo, fugir do local do acidente, o lance aqui é que isso, no passado, esse 300, e até hoje, alguns doutrinadores colocam que é inconstitucional, porque a pessoa não é obrigada a fazer prova contra si mesmo, só que não tem nenhum direito absoluto, não há nenhum direito absoluto. O mesmo raciocínio que utilizaram quando alguém é preso. Meu nome não é Marcelo Pierotti, meu nome é Roberto Pierotti. Eu me passando por outra pessoa, me passando pelo meu irmão, né? Então, isso é crime. Antes, não, a pessoa não é obrigada a fazer prova contra si mesma. Não tem mais. Eu não tenho o direito absoluto de não produzir prova contra mim mesmo, né? E aí eu fiz essa observação, coloquei aí, só chamando a atenção. 306, dirigir veículo embriagado. Aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação. Deixa eu trazer meus cafés e minhas águas para cá. Olha só. Esse artigo 306, ele tem uma historinha. Eu vou ser rápido, muito rápido nas coisas aqui. Lá nos anos 90, Evaldo, quando esse crime ele foi criado, e olha que discussão interessante, ele era um crime de perigo concreto. Ele era um crime de perigo concreto. Tem um professor, já falecido, o professor Luiz Flávio Gomes, que ele dizia assim, Isabela, que o direito penal ele não deve trabalhar com crimes de perigo abstrato. Aliás, o direito penal nem deveria trabalhar com crimes de perigo. O direito penal deveria trabalhar com crimes de dano, homicídio, lesão corporal, etc. Excepcionalmente, crimes de perigo, né? Excepcionalmente, crimes de perigo seriam aceitos. Por exemplo, um crime de perigo. A própria questão de armas. Só o fato de você andar armado por aí, isso já ocasiona a probabilidade de acontecer um dano, né? Os crimes contra a saúde pública, essa questão o próprio uso de entorpecente, o tráfico de drogas, né? E aí ele falava, ele era minoria nisso, né? Continua sendo, que os crimes de perigo, eles tinham que ser perigo. Esta reunião será finalizada em 10 minutos, atualize agora para remover o limite de 40 minutos. Se cair, eu vou mandar novamente o link, viu? Se cair, eu mando novamente o link. Mas olha só, acelerando aqui, ele dizia o seguinte, que os crimes de perigo abstrato, fora. E quando o 306 ele foi criado o seguinte, ó, ele foi criado assim, eu vou até, seria mais ou menos o seguinte, eu tomar duas, 3, 4, 5 Skol, Heineken. Eu posso tomar 5 Heineken, Evaldo, e ir para casa bem, sem zigue-zaguear, sem nada.
teria cometido esse crime lá em 1909, lá nos anos 90, não. Porque esse crime, apesar de ser um crime de perigo, ele era crime de perigo em concreto. Eu tinha que, além de beber, eu tinha que demonstrar alguma, né, debilidade, tá fazendo zigue-zague, tá colocando alguém em risco. Só que esse crime, com os anos, ele foi se tornando, inclusive pela própria lei, crime de perigo abstrato. Aí veio a história das decigramas, veio a história basta um laudo de constatação. Hoje, toda essa história eu coloquei aí para você, certo? Hoje eu até coloquei assim, ó, hoje basta a prova das 6 decigramas de álcool ou 3 miligramas de álcool por litro A, ou ostente sinal que indiquem alteração na capacidade psicomotora. O agente de trânsito, o PRF, ele pode anotar na carteirinha, olha, o Marcelo está com o olho vermelho, o Marcelo está com um bafo, eu posso estar dirigindo perfeito, mas se tiver com algum sinal, né, a lei foi alterada dizendo isso, Até coloquei aqui, explicando com clareza de detalhes. Antes eu tinha que provar o álcool e que colocou alguém em risco. Isso aqui era lá no passado. Lá no início, ele era um crime de perigo, ele era um crime de perigo em concreto. Hoje, só o álcool ou sinais de alteração sem necessidade de que colocou alguém em risco, né? Aí a história que parte da doutrina intendente inconstitucional, crime de perigo abstrato. A pergunta, e se eu me recusar a fazer o bafômetro, é crime? Né? Não fazer bafômetro não é crime, mas é uma infração administrativa, certo? Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita a certificação, infração gravíssima. As consequências, multa, suspensão de poder dirigir, recolhimento da sua habilitação, retenção do seu veículo. Ou seja, tudo isso aqui vai acontecer se você se negar. Além do que, o agente ele pode anotar lá que você está com bafo de bebida, que você está com o olho, isso e aquilo outro, e você ainda responder pelo 306. Beleza? Outro crime que eu quero colocar aqui para nós é essa questão da racha ou pega em via pública. Às vezes, eu já vi colocarem essa questão de racha ou pega dentro de uma fazenda. Se for dentro de uma fazenda, não é em via pública. É por isso que eu estou falando, é importante a gente dominar aqueles conceitos lá de via pública, não sei o quê, né? Porque às vezes tem questões assim. Então, a questão do racha e tal, 6 meses a 3 anos, se resultar morte, pode ficar até 10 anos. Então, você vai ver que vai ter aí um problema maior, ok? Eu até coloquei aqui, pessoal, o artigo 2º do Código de Trânsito, que conceitua... Isso aqui é uma observação importante, ó. Essa observação todinha aqui, ó. São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão, entidade ou circunscrição. Para efeitos desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, vias internas pertencentes aos condomínios construídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento e estabelecimento privado de uso coletivo. Interessante isso aqui, ó. O que é considerado via pública e as coisas que são equiparadas à via pública. Esse artigo 2º é muito importante para você resolver algumas questões. Tranquilo? Olha só o 309. Olha só o 309. O 309, ele fala assim, ó, dirigir veículo automotor em via pública sem a carteira, né? Sem a carteira, gerando perigo de dano. Isso aqui é um crime, Evaldo, de perigo em concreto. Não é só eu não ter carteira. Não é só eu estar, né? Eu não ter a carteira e estar sendo
zigue-zagueando, sendo bravo, né? É o espírito que era lá do Código de Trânsito nos anos 90, certo? Só o 306, pessoal, esse 306, salvo engano, acho que está com 2 ou 3 OABs que ele caiu. Quase todo OAB cai. Eu vou até mandar para vocês, acho que eu tenho duas questões aqui fáceis aqui de OAB, tratando sobre crime de trânsito, né? Por isso que eu estou dando esse repeteco aqui, só para deixar isso bem. Coloca aqui algumas questões, se a habilitação está vencida, né? Se ele não portar, ok? O crime é você dirigir não tendo carteira, né? Não é porque você deixou em casa, não. Olha só, esse 310, salvo engano, foi esse 310 aqui que caiu no OAB. Quem está ajudando para a OAB aí pode até me confirmar ou não. Esse 310 caiu recentemente em alguma prova aí, né? Entregar veículo automotor a pessoa sem condições de conduzi-la. Permitir ou confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada, ou com o direito de dirigir suspenso, ou por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, isso aqui é interessante, não esteja em condições de conduzir com segurança. Detenção de 6 meses a 1 ano. Também crime de perigo abstrato. Tem uma súmula, por isso que ele é importante, porque tem uma súmula. Sempre quando tem uma súmula, a gente tem que estar de olho, né? Constituir crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações do 310, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condição de veículo automotor. Foca nesse independente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. É só o fato de você entregar. Pessoal, olha só, se você entrega, parece que cortou um pouco, não. Se você entregar a chave lá para a pessoa embriagada, de repente essa pessoa embriagada matar alguém, é possível aí uma responsabilização. Existe uma quebra no dever objetivo de cuidado por parte de quem faz essa entrega. Ok? A jurisprudência ela é majoritária nesse sentido. Dirigir em alta velocidade próximo a escolas e hospitais, crime de perigo em concreto. O que o código quer evitar é que você exponha pessoas em risco. É claro que se eu passar em frente à ESP 8 horas da noite, sim. Se eu passar em frente à ESP em alta velocidade às 3 horas da madrugada, não. Entende o que é perigo concreto, perigo abstrato, né? Você tem que fazer uma análise do caso concreto. E é basicamente isso, pessoal. Por fim, aquela substituição, né, que eu já falei, que eu chamei a atenção para você, beleza? Não caiu, eu vou prosseguir, eu vou interromper esse compartilhamento aqui para tentar compartilhar o outro, para a gente emendar aqui na questão das drogas. Deixa eu ver, deixa eu procurar onde é que tá as drogas aqui. Lei de drogas. Beleza, 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 beleza. Turma, é como eu falo, o material é para te dar abrir a porta daquele tema, né? Eu